Bom, vamos lá. Meu nome é Lucas de Macedo dos Santos, eu sou aluno de licenciatura em Geografia. Essa é a aula de número 4 do estágio supervisionado, o modelo do estágio, modelo 4, EJA, e a aula hoje da aula é Problemas Ambientais no Mundo Globalizado. Bom, vamos lá. Para a gente entender um pouco desse tema, a gente tem que voltar um pouco no contexto histórico, sobre mais ou menos o que aconteceu antes da humanidade começar a se importar com esses problemas que o capitalismo, que a globalização, como a gente viu nas aulas anteriores, causou. Então a gente vai voltar um pouco para entender quando que a humanidade começou a se preocupar e quando começou a tomar iniciativas a favor da preservação do meio ambiente. Bom, com o fim da Primeira Guerra Mundial, a humanidade já passava por vários problemas ambientais. Porém, os países ainda não tinham a preocupação, digamos, com essas questões. Tanto que países como Inglaterra, França, estavam a todo vapor na sua industrialização, cada vez ficando mais evidente, mais tecnológica. Então, os países nessa época ainda não estavam se importando, digamos, com os problemas ambientais. Somente pós Segunda Guerra, pós 1945, que esses problemas ficaram muito evidentes e os países começaram a tomar medidas. Bom, então a comunidade mundial ela resolveu se reunir para discutir esses reais motivos, né? Nessa pauta, eles tiveram que colocar várias questões a serem discutidas. Então, o que foi discutido? Primeiro, dando esses motivos, né, para essa reunião. Crescimento populacional é a diferença da população das pessoas já após a Segunda Guerra e passando os anos até a virada do século, teve um crescimento populacional excepcionalmente gigante, muito grande. Então, a comunidade mundial estava preocupada com isso. Quanto mais gente, mais tem a necessidade de se produzir, mais causam problemas ambientais. Eles também colocaram, cada vez com o crescimento populacional, se tem mais necessidade de consumo das pessoas. Então, alguns países estavam com padrões de consumos exacerbados, estavam padrões de consumos absurdos, se pensar. E também até uma questão que a gente já falou muito nas outras aulas, que é a industrialização dos países. Muitos países aí, como eu disse, Inglaterra, França, Alemanha, Espanha, Estados Unidos, estavam a todo vapor na sua industrialização. Então, muito importante a gente lembrar disso também, que eles discutiram. E a urbanização também, dentro desse contexto, a urbanização das sociedades. As pessoas saindo do campo para as cidades. Isso mais ou menos, resumidamente, o que foi essa urbanização fazendo grandes cidades crescerem, grandes cidades criarem nome, países, na real, que muitas vezes eram conhecidos só pela ruralidade, não eram conhecidos pela urbanização. A partir desse momento, começaram a ser países mais urbanos. Bom, então, o que eles pegaram a partir desses motivos, né, dessa discussão, chegaram à conclusão de algumas consequências naturais que estavam tendo no mundo. Então, a principal causa que estava afetando economicamente, digamos que, né, obviamente, quando mexe no econômico, é de se preocupar. Então, estava tendo a intensificação de pressão sobre os recursos naturais. Então, os recursos naturais, de certa forma, estão se esgotando. Recursos naturais essenciais para a economia. Então, até esse ponto, normal, todo mundo se interessa. E esse aumento
justamente esse aumento levou a esses debates ambientais, no caso, no âmbito mundial. Então, não só afetando um país, mas afetando o mundo todo. Bom, então a gente tem o primeiro congresso, digamos, para falar sobre as questões mundiais que aconteceu em 1972 na cidade de Estocolmo, na Suécia. E então foi organizado pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, e teve o envolvimento de muitos países do mundo todo, não todos, mas a grande maioria dos países do mundo. Então nessa época já tinha mais ou menos a subdivisão dos países. Então, nessa época, os países desenvolvidos, eles colocaram que se tinha que ter essa necessidade de controlar o crescimento econômico, o crescimento econômico de uma base industrial. Então, a partir das indústrias tinha que ser controlado o crescimento econômico, pois estava claro para eles, né, para esses países industrializados, que a indústria estava poluindo e consumindo alguns recursos que não eram renováveis. Então, esse foi o ponto colocado pelos países desenvolvidos. Se você pensa em países desenvolvidos, a gente pode pensar nos Estados Unidos, Inglaterra, França, Japão. Então, eles colocaram esse ponto entre eles. Porém, os demais países, normalmente países subdesenvolvidos ou os países emergentes, eles entenderam que isso estava sendo uma tentativa de impedir a industrialização deles. Então, né, esse primeiro congresso não foi muito amigável porque os países não se entenderam muito bem, porque um achava que um estava atacando o outro. Então, os países subdesenvolvidos, eles defendiam que a preocupação não deveria afetar o crescimento econômico. O crescimento econômico era essencial. E para eles, na visão deles, era uma forma dos países envolvidos impedir o desenvolvimento dos países mais pobres, porque, obviamente, isso é bom para eles. Bom, então, a partir daí que começou, de fato, essa preocupação. Porém, esse congresso não foi um congresso com muito sucesso. Mais para frente, em 1992, a gente vai ter a Rio 92. Essa Rio 92 participou cerca de 192 países. O intuito dessa foi conciliar o desenvolvimento econômico e a conservação do meio ambiente. Então, o que seria isso? O econômico estava sempre muito envolvido. Então, os países colocaram como pauta conciliar isso, conciliar o econômico e a conservação do ambiente. Então, foram criadas várias leis dentro de países para justamente impedir que os países esgotassem esses recursos naturais ou fizessem algo para colocar leis em cima de grandes empresas, de multinacionais. Essas foram as medidas. Porém, essas medidas não foram totalmente, digamos, colocadas em pauta, colocadas em questão, realmente. Então, a gente tinha essa questão da conservação do meio ambiente que os países, nem todas as empresas, até hoje, burlam essas leis, não seguem essas leis. As leis não são fiscalizadas, não tem fiscalização. Mas isso eu vou falar mais para frente. Depois dessa Rio +20, eles desenvolveram um contexto do desenvolvimento sustentável, que seria um desenvolvimento que satisfaz a necessidade do presente, sem comprometer as nações futuras. Então, seria a gente não deixar de ter o que a gente tem hoje, não deixar de ter os recursos, para não danificar as nações futuras que necessitam desses recursos da mesma forma que a gente necessita hoje. Então, a ideia real do desenvolvimento sustentável, de início, seria isso. Porém, muitos países não souberam seguir ou não adotaram isso. Mas foi muito importante quando apareceu esse desenvolvimento sustentável, essas formas. Alinhado com a conservação do meio ambiente,
tiveram muitas outras conferências que não tiveram nenhum resultado. Teve até uma conferência em 2002 que foram colocadas pautas muito importantes que nunca foram colocadas na prática. Então tiveram muitas conferências que deixaram a desejar, que não fizeram nada. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os principais problemas que a gente tem desde no atual presente, no atual século XXI. Então, vou colocar um pouco sobre esses principais problemas, depois vou falar sobre alguns problemas mais específicos que esse mundo globalizado traz como consequência no meio ambiente. Um problema muito comum que a gente vê hoje em dia é a degradação do solo. A degradação do solo causa uma improdutividade desse solo. Normalmente, os principais problemas são alguns metais pesados que são deixados no solo, que são jogados no solo. Tem agrotóxico também, o uso de agrotóxicos no solo deixa o solo infértil. E o uso de mercúrio também jogado, que são alguns metais pesados. Então, a degradação do solo é um problema muito, muito importante da gente pensar, porque com a improdutividade do solo, você pensa que é uma terra morta, uma terra que simplesmente não vai ter mais nenhuma utilidade. Então, essa terra morta, dependendo às vezes de onde você deixa essa terra improdutiva, vai ocorrer um grande problema, porque, por exemplo, pensa que às vezes uma empresa joga muitos metais pesados numa área, por exemplo, no solo de um lado de um rio. Normalmente áreas perto de rios ou de aquíferos são áreas bem produtivas. Se você tirar essa produtividade, você vai estar afetando o próprio solo, a área, vai estar afetando as comunidades que moram perto, às vezes que dependem, vai estar afetando as espécies que necessitam desse solo, que normalmente muitas espécies habitam próximos a rios, aquíferos, justamente por conta da água. Então, se você impossibilita esse solo, essas espécies não necessitam somente da água. Então, essas espécies têm que migrar para lugares, às vezes, que elas vão morrer nesses lugares, ou ali mesmo elas morrem porque precisam do solo, não só da água, algumas espécies. Então, o problema de degradação do solo atinge um parâmetro bem maior. Depois eu falo mais um pouco do solo, mas outra coisa que é muito evidente são as queimadas. As queimadas, elas ocorrem de forma acidental ou de forma acidental ou de forma voluntária, no caso de forma voluntária pela mão humana. A gente teve aqui no Brasil até um tempo atrás algumas queimadas que estavam tendo no centro-oeste, mas por questão acidental mesmo, por questão do tempo, né? E isso ocorre aí por questões climáticas, normalmente essas mudanças. Então, tem queimadas que degradam aí o meio ambiente, que não tem muito o que fazer, mas as voluntárias é que a gente fica com o pé atrás. Principalmente aqui alguns anos atrás, teve muitas queimadas na região amazônica e não teve muita explicação do governo sobre o que causou, sobre o que foi, mas aqui no nosso país, quando se tem isso normalmente, como a nossa floresta, a floresta amazônica, é a maior floresta do mundo, então tem uma repercussão mundial. Então a queimada disso teve uma repercussão de vários países, de reportagem, de presidentes, de líderes mundiais falando sobre isso. E é justamente sobre isso que os congressos, né, normalmente falavam, sobre essa degradação interessar a todos. Então, é muito sobre a questão da globalização, a interdependência. Se você tem uma área que foi denegrida, uma área importante que foi denegrida, você vai afetar mais gente. Justamente o que acontece aqui no Brasil. Quando se tem essas queimadas, a gente afeta a América do Sul, todos os países que estão em volta, com a poluição,
com tudo, com a questão climática, com o aquecimento global. Então, essa interdependência que a gente está falando desse mundo globalizado entra muito aqui, é muito específica nessa questão ambiental. Importante a gente lembrar disso. O que mais que traz é a escassez de recursos hídricos. Pensa que, principalmente, a gente tem muito para falar sobre isso por causa do nosso país. Nosso país ele retém a maior quantidade de água doce do mundo, a maior porcentagem. Então, a escassez de recursos hídricos é muito prejudicial para as pessoas. Da poluição de rios. Pensa o tanto de rios aqui em São Paulo, rios em cidades como Londres, cidades como Paris, rios que vai crescendo em volta as coisas, as construções, e vai desaguando o esgoto nesses rios. A gente tem isso aqui em São Paulo muito evidente no Rio Tietê. O Rio Tietê ele tem uma parte do rio que é limpa, em uma determinada área do interior. Porém, na área aqui de São Paulo, que pega a Marginal Pinheiros, Marginal Tietê, a gente vê que o rio ele é totalmente podre, ele é totalmente só escoamento de esgoto. Por que isso ocorreu? Justamente a construção de vários prédios em volta. A gente passa hoje na Marginal, a gente vê várias construções em volta. Quanto mais as construções estão perto, eles jogam o escoamento de esgoto no que está mais perto, obviamente o rio. Então, o rio Tietê, há algum tempo atrás, eu tenho até a história de alguns professores que falavam de seus pais, Eu não tenho porque meus pais não são daqui de São Paulo, mas alguns professores que falavam que os pais nadavam no rio Tietê antigamente. Não está muito longe. Foi com a grande evolução de São Paulo, essas construções que começou a denegrir o rio, ao rio ficar poluído. Então é importante a gente ter um exemplo bem perto disso, que é o rio Tietê, que a gente tem próximo. O que mais? Então, resumindo, essa escassez de recursos hídricos é muito prejudicial. Até no que a gente fala num período, num contexto mais geral. Há um tempo atrás teve o racionamento, a gente teve o racionamento de água. Até hoje, às vezes, tem em algumas regiões de São Paulo. Mas você pensa que o rio Tietê é um rio vasto, um rio muito grande. Se esse rio também fosse para abastecer, não usasse só algumas outras represas mais afastadas, do Guarapiranga, da Cantareira, essas represas elas secam com um determinado tempo. Pensa que o rio Tietê podia ser um suporte. Então, veja como essa escassez, essa poluição, afetou a uma cidade gigante como São Paulo. Então, é muito importante a gente lembrar disso. Que não afeta, tem essa interdependência na questão aquífera, na questão dos recursos hídricos. Bom, um outro fato muito importante que eu já comentei um pouco antes é a ameaça à biodiversidade. Pensem que a biodiversidade é tudo. Biodiversidade é plantas e animais. Então, a questão do solo, se a gente denigrir o solo, obviamente que a gente vai se perder espécies. A região, por exemplo, da floresta amazônica, ela tem muitas espécies que dependem da floresta. Então, se você faz uma queimada, se você corta muitas árvores, se você faz se você tira muitas árvores de um determinado local, se você tira uma parte da floresta, as espécies que dependem disso, obviamente, vão sumir, vão entrar talvez em extinção. Então, você vê como uma ação humana pode trazer a morte de uma espécie, pode trazer o sumiço de uma espécie, ou até mesmo aquela questão, às vezes a espécie não pode morrer não ali, mas migrar para um local que ele não tá, que a espécie não está apropriada e, obviamente, acontecer isso. A mesma questão dos rios, a poluição dos rios vai causar a morte, a extinção de espécies que moram nos rios, diversos peixes, diversas outras espécies que podem aí entrar em extinção por conta da poluição do rio. Então, a poluição também é uma questão muito importante a gente pensar, a gente discutir. E
dentro dessa biodiversidade, no caso da ameaça à biodiversidade, uma questão bem importante. O que a gente mais tem também é o aumento do efeito estufa. O efeito estufa também é uma ação interdependente dentro desse contexto da globalização, porque a gente tem ali o efeito estufa, ele ameaça vários países, várias ilhas. Com o aumento do efeito estufa, a gente tem o derretimento das calotas polares. Descimento das calotas polares, aumento do nível do mar. Algumas ilhas, alguns países podem ser inundados. Então, o aquecimento global está ligado a todo mundo. O que causa o aquecimento global? A poluição. Pensa aí, agora a gente vai para um contexto interdependente de grandes cidades. Pensa aí na poluição que se tem em grandes capitais aqui no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Brasília. Pensa na poluição que se tem nessas cidades. A gente está só no Brasil e já pensa muito grande. Agora você pensa Nova York, Paris, Londres, Madrid, Barcelona, Tóquio, Pequim, cidades que às vezes poluem muito mais do que aqui e está totalmente ligado nesse processo de interdependência. Então afeta uma maneira geral a poluição, causando o efeito estufa, o efeito desses gases que se retêm, causando cada vez mais esse calor insuportável. A gente falou um pouco sobre os problemas, obviamente que a globalização pode trazer, e num outro âmbito a gente também tem causando então esses problemas ambientais que a gente conhece. A gente pode falar também sobre o que vem mais para próximo da gente ainda. Já dei vários exemplos, mas tem muito mais exemplos que a gente pode trazer para o contexto do Brasil. A questão dos próprios biomas que a gente tem, de alguns biomas necessitarem, alguns biomas terem algumas características que a degradação ambiental influencia muito. Por exemplo, a gente tem aqui o bioma da Mata Atlântica, que pega ali uma região do Rio de Janeiro, a região de São Paulo. Esse bioma da Mata Atlântica, ele já foi muito devastado ao passar dos anos. A Mata Atlântica, a região da Mata Atlântica. Então, ela é uma região que a preocupação ambiental que se teve já foi muito tardia. Então, foi uma região que hoje ela é muito devastada, foi muito devastada ao passar dos anos, nas questões industriais, nas questões de usinas criadas ali perto, de várias coisas que trouxe, de certa forma, uma improdutividade da floresta que podia ser evitado antes. Então, você vê o contexto que a gente trouxe histórico da população mundial só começar a se interessar por isso depois da Segunda Guerra. Pensa que antes disso, no século XIX, a gente teve o início da Revolução Industrial. No começo, você pode pensar, a gente tem várias pinturas, tem contexto de livros de Revolução Industrial, você via a fumaça das fábricas, as ruas sujas, sem nenhum saneamento. Então, a gente já via a poluição desde o início do século XIX. Pensa que só depois, mais ou menos na metade do século XX, que foi ter a consciência. Então, a conscientização do meio ambiente veio muito tardia. A gente tem várias regiões do mundo, podemos dar exemplo, que veio muito tardia, que já foram muito devastadas em um determinado local. Para você ter ideia, tinha algumas cidades, Londres foi considerado a cidade já mais suja do mundo. Para você ver o que Londres é hoje como referência, já foi considerada a cidade mais suja do mundo. Então, teve muitas coisas que foram muito tardias. Até hoje, por exemplo, a gente tem muitos casos na região ali do Japão, das ilhas ali próximas, que são regiões que eles vivem da pesca, vivem muito do peixe. E ali já foram perdidas várias espécies por conta justamente desse derramamento de
de metais pesados nos mares, nos rios. Então, isso afeta muito. Problemas que já se foram perdidos várias espécies ali que até pouco tempo atrás existia, mas foram pensar muito tarde. Até em alguns locais, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem até o costume assim da gente falar que o litoral sul ele é um pouco sujo. Mas realmente, hoje você vai numa praia, tipo Praia Grande, Itanhaém, Santos, a gente vê assim a céu aberto o esgoto desaguando. Eu tenho até uma experiência que eu fui em Belém esse final de ano. Lá é uma cidade que tem a continuação do Rio Amazonas, passa muito próximo à cidade. E lá o esgoto ele deságua lá, só que lá não é tão evidente porque lá não é uma cidade tão grande. Porém, você pensa que tudo termina ali, né? Tudo vai para um âmbito de descer, por exemplo. O deságua vem do Rio Amazonas, deságua ali naquele rio, aquele rio vai desaguar no mar. Obviamente, passando só a poluição de um lugar para outro. Então, essa questão das praias é muito importante a gente pensar, porque é a partir daí, né? Se a gente acaba com isso, também não tem turismo, também não tem várias coisas. Então, a gente pensar que veio tudo de uma maneira muito tardia é até mal, né? Até a gente olha com olhos que, caramba, que tempo perdido, né? Que tempo que podia ser feito algo e não foi feito. Eu vou voltar um pouco no que eu tinha comentado sobre a intensificação da pressão sobre os recursos naturais. Esses recursos naturais é o básico para a gente. A gente já pode começar primeiro falando sobre a água, né? É um recurso natural essencial para a vida do ser humano. Justamente o que eu disse sobre os rios, isso se adequa a um processo muito maior, a um âmbito muito maior. Tinha até algumas populações, alguns países, eles até, tipo, para suprir, às vezes, essa necessidade, eles criaram um processo de dessalinização de águas do mar. Porém, ele é um processo muito caro. Então, até para países muito desenvolvidos, é um processo muito caro que até hoje ainda não conseguiu um meio de tornar um processo tão normal, porque é muito caro. Então, a escassez desses recursos naturais está totalmente ligado, principalmente à questão da água. Um outro recurso que a gente tem é, com a contaminação do solo, a gente tem a questão do alimento. Logo, questão do alimento, questão de frutas, trigo, arroz, feijão, tudo que o solo produz, árvores, tudo, com essa improdutividade, vai passando só de lugar. Então, aqui no Brasil, a gente tem essa questão de quando se fica um solo infértil, passa para outro lugar, deixa esse solo infértil, e assim sucessivamente. Se torna um ciclo vicioso que só prejudica mais o meio ambiente. Agora eu vou frisar um pouco a parte sobre o desenvolvimento sustentável. Bom, como eu disse mais cedo, o desenvolvimento sustentável é justamente você criar uma sociedade que consiga conservar recursos para não esgotá-los para gerações futuras. Esse seria mais ou menos o, o significado de desenvolvimento sustentável de fato. Bom, o surgimento desse conceito de desenvolvimento sustentável veio especificamente no ano de 1987, ali no fim da Guerra Fria, próximo, né? E ficou conhecido nesse contexto, em um documento chamado Relatório de Brundtland. Brundtland era o nome da então presidenta da Noruega na época, e ela que fez grande parte desse relatório, que foi quando surgiu, de fato,
esse desenvolvimento sustentável, no caso que eu falei, que foi colocado em pauta no Congresso da Rio 92, 1992, 5 anos após a criação desse relatório. Bom, é muito importante a gente pensar em desenvolvimento sustentável numa visão mais ampla. Uma visão que é difícil a gente pensar em um mundo sustentável com o mundo que a gente tem hoje. Como é que é possível a gente pensar em um desenvolvimento sustentável com a pobreza? Como é possível a gente pensar num mundo sustentável quando se falta comida na mesa? Deixar a árvore em pé, mas falta comida na mesa. Como é que se pensa num mundo sustentável com crianças analfabetas passando fome? Então, é impossível a gente levar à reflexão que o desenvolvimento sustentável está ligado ao social, ao econômico e ao ambiental. Muito importante. Bom, então é importante a gente ter esse pensamento, mas também trazendo para o contexto do nosso país também, como é que a gente pensa num desenvolvimento sustentável com a nossa base energética sendo fóssil, nossa base energética sendo poluente. Então, o desenvolvimento sustentável ele tem várias, como eu disse, que muitos países não aceitaram ou não conseguiram colocar em prática. Às vezes até quiseram, às vezes tiveram a intenção, mas o país não tem condição, porque o país não tem, não tem a questão organizada socialmente, nem economicamente, que no caso está ligado a isso, nem ambientalmente. Pensa que o ambiente é muito mais do que a floresta. O ambiente é o lugar onde você está vendo essa aula, é o lugar onde eu estou gravando a aula. Eu sou um ser vivo que estou nesse ambiente. Então, é importante o que você está fazendo para a educação, é importante o que eu estou fazendo para a educação. Então, é pensar mais que isso. Pensar, o sustentável está ligado mais a isso, em você pensar além, você pensar que não é só cuidar da floresta, não é, vamos economizar água, vamos economizar energia, porque a usina lá tá não sei o que da água, né? Vamos economizar. Não é só isso. O âmbito social está muito ligado à aula que eu falei, a última aula sobre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então está extremamente ligado tudo, aparentemente tudo, que coloca nesse âmbito sustentável. Então, sustentável é muito mais para a gente refletir. Bom, o que mais que eu tenho para falar sobre a sustentabilidade? Bom, justamente o que eu falei sobre a base econômica e energética, é justamente da gente enxergar outras opções. Hoje em dia aparecem opções muito caras, a gente pensa, por exemplo, o carro elétrico. Hoje em dia, a gente tem um modelo de carro elétrico que fica rodando aí, que é o Toyota, nem sei o nome. Que a gente vê aqui no Brasil, né, para o nosso contexto, em países mais desenvolvidos, pode ter outros carros. Mas algumas coisas que poucos têm acesso. Por exemplo, é muito mais fácil você comprar um carro ali que é a gasolina, que você vai estar poluindo o meio ambiente, do que você gastar muito mais grana num carro elétrico, que só deve ter carro novo. Então é muito mais fácil. Eu tenho um carro ali de 2010, que o IPVA é mais barato, pá. É justamente ao que a sociedade tem acesso que lhe é permitido fazer esse desenvolvimento sustentável, tentar viver na sustentabilidade. Então é muito importante a gente pensar nisso. Vamos ver, vamos ver. Bom, eu acho que é isso sobre a matéria, sobre a aula. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar nessa aula do meio ambiente e da globalização, do mundo globalizado. E todos esses problemas que a gente enfrenta, é importante ter essa reflexão. Espero que vocês tenham gostado da aula. Valeu!